Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema respiratório, tá? Hoje a gente vai trabalhar a porção respiratória, ou seja, vamos trabalhar a anatomia dos pulmões. Bom pessoal, a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema respiratório. E lembrando que já tivemos uma primeira aula sobre esse sistema, onde a gente trabalhou a porção condutora. Então, quem não assistiu ainda a primeira aula, eu oriento que dá uma olhadinha no primeiro vídeo antes de vir para a aula 2, tá? Então, agora a gente vai trabalhar a anatomia dos pulmões e para isso eu trouxe um bloco aqui, tá? Um bloco cardiorrespiratório, uma peça muito bonita, onde a gente encontra ainda também laringe, traqueia, que foram trabalhadas na aula passada, né? A gente também observa aqui no centro o coração, né, com a presença do pericárdio, que também foi trabalhado em uma aula específica aqui no canal, tá? Então, quem não assistiu a aula de sistema cardiovascular, vou deixar aqui também o link para vocês, mas hoje o objetivo é trabalhar a anatomia dos pulmões. Os pulmões são dois órgãos esponjosos que estão presentes no interior da caixa torácica e eles apresentam uma diferença anatômica entre eles. O pulmão direito, ele apresenta uma divisão a mais quando comparado com o pulmão esquerdo, tá? Essas divisões dos pulmões são denominados de lobos pulmonares. Então, o pulmão direito, ele possui 3 lobos. Esses 3 lobos são separados por fissuras. Então, se a gente observar aqui, desconsidere esse corte aqui e também esse segundo corte, pois esses dois aqui foram ocasionados durante o processo de dissecação e retirada do pulmão, tá? Mas aqui não, aqui a gente encontra uma fissura pulmonar, que é denominado de fissura horizontal, e temos uma outra fissura que está mais no sentido oblíquo, por isso que ela é denominada de fissura oblíqua. As duas fissuras, a fissura horizontal mais a fissura oblíqua, ela divide o pulmão em 3 lobos: lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. Então, fissura horizontal e fissura oblíqua dividem o pulmão direito em lobo superior, lobo médio e o lobo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele apresenta apenas uma única fissura. Se a gente observar aqui, a gente só encontra... Se a gente observar aqui, a gente só encontra uma única fissura no pulmão esquerdo. Essa fissura é denominada de fissura oblíqua e vai dividir o pulmão esquerdo em lobo superior e lobo inferior. Então, uma diferença importante na anatomia do pulmão direito em relação à anatomia do pulmão esquerdo é que o pulmão direito ele apresenta 3 lobos e 2 fissuras, enquanto o pulmão esquerdo apresenta apenas 2 lobos e uma única fissura. Uma outra diferença importante, que essa se encontra basicamente no pulmão esquerdo, é a presença da incisura cardíaca. Então, o coração, como vocês já sabem, ele é voltado para o lado esquerdo do corpo, né? O ápice do coração está voltado para frente, para baixo e para a esquerda. Então, ele acaba ocupando um espaço aqui que seria do pulmão esquerdo, tá? E isso faz com que a gente apresente uma incisura cardíaca e uma impressão cardíaca nessa região aqui do pulmão, tá? Também temos a presença da língula do pulmão. Essa estrutura aqui é denominada de língula do pulmão. Ela também só está presente no pulmão esquerdo, tá? Alguns estudiosos defendem que a língula do pulmão esquerdo é o lobo médio que regrediu, né, que não evoluiu graças à presença do nosso coração, que está voltado para o lado esquerdo.
Aqui eu peguei um outro pulmão, né, um pulmão direito, tá? Por que um pulmão direito? Porque aqui a gente observa as duas fissuras, ó, a fissura oblíqua e a fissura horizontal, dividindo o pulmão em 3 lobos: o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior, tá? Peguei esse pulmão para a gente trabalhar algumas outras características anatômicas do nosso pulmão, tá? Primeiro, o pulmão ele é um órgão piramidal, tá? Onde a base do pulmão está, a base é essa região mais larga do pulmão, está apoiada sobre o músculo diafragma, tá? E o ápice está voltado para o plano superior. O pulmão ele possui 3 faces. Essa face que está voltada para o diafragma é denominada de face diafragmática, tá? Então essa é a face diafragmática. Toda essa face que está voltada para a região lateral, né, a região do nosso tórax, ou seja, que está em contato com as costelas, é denominada de face costal, tá? E essa face que está voltada para o plano mediano, ou seja, lá para a região do mediastino, é chamada de face mediastínica. Então o pulmão ele apresenta 3 faces: face costal, face diafragmática e a face mediastínica. O pulmão vai apresentar também o ápice do pulmão, tá? Vai apresentar uma borda anterior e uma borda posterior, tá? A borda posterior está voltada para o plano posterior e a borda anterior voltada para o plano anterior, tá? Na face mediastínica, a gente observa também aqui o conjunto de estruturas que entram ou saem do pulmão, né? Então a gente vai ter tanto a presença dos brônquios, como também a presença de veia pulmonar e artéria pulmonar, né? Então a gente tem a presença de vasos, de brônquios e de algumas outras estruturas, como vasos linfáticos. E essas estruturas que entram e saem do pulmão, elas formam o que a gente chama de pedículo pulmonar, tá? Então, o conjunto de estruturas que entram e saem do pulmão forma o pedículo pulmonar. A região na qual essas estruturas entram ou saem do pulmão, a gente vai chamar de hilo pulmonar, tá? Hilo com H, tá? Então, o conjunto de estruturas pedículo pulmonar e a região que essas estruturas entram ou saem do nosso pulmão é o hilo pulmonar. Pessoal, e se vocês observam, a gente tem aqui uma fina membrana que reveste o nosso pulmão, né? Então essa membrana é o que a gente chama de pleura, tá? Essa que está aderida na superfície do pulmão é a pleura pulmonar ou pleura visceral. Pleura pulmonar ou pleura visceral. Mas eu lembro, nós temos uma outra pleura que vai revestir a cavidade torácica, que é a pleura parietal, tá? Então a pleura visceral ou pulmonar é essa que está aderida na superfície do pulmão, tá? Está sobre a superfície do pulmão e externamente aderida na parede torácica a gente tem a pleura parietal. Lembrando que entre a pleura visceral e a pleura parietal, a gente tem a presença de um líquido que é denominado de líquido pleural. Líquido pleural. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o nosso pulmão, né? O órgão responsável por promover a troca gasosa que acontece entre o organismo dos animais e o meio ambiente. Então, a troca de gases acontece nos alvéolos pulmonares, né? Os alvéolos estão aqui presentes no parênquima pulmonar e ele é o órgão que tem como finalidade promover essa troca gasosa. Então,
Se essa aula te ajudou de alguma forma, né? Se você gostou dessa aula, curta, sigam o canal para mais conteúdo de anatomia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.